Evangelho, domingo da quinta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quinta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva até o 15º capítulo do Evangelho de São João. Hoje, Jesus se apresenta como a verdadeira videira. Essa imagem é de grande importância para a gente, para poder caminharmos dentro do Evangelho de hoje. Por que verdadeira videira? Porque não bastaria dizer de início, eu sou a videira. Depois o Senhor irá fazer essa afirmação. Mas precede a essa afirmação a declaração de Jesus, eu sou a verdadeira videira. No profeta Isaías, nós temos a apresentação da vinha, o chamado Cântico da Vinha. Está no 5º capítulo do profeta Isaías. Deus é apresentado como agricultor e essa imagem no Antigo Testamento ela é muito conhecida. Porém, no Antigo Testamento, a videira não é à altura do agricultor, pois o agricultor tudo dispõe por sua vinha e cuida com amor da videira que nela há, mas ela não lhe oferece bons frutos. Jesus, quando se apresenta como a verdadeira videira, já tem um passo extraordinário, porque é o próprio Deus que se apresenta agora como a videira, não como agricultor, mas como a videira. O que significa dizer que essa videira oferecerá frutos que são à altura desse agricultor. Porém, a videira, referida pelo profeta Isaías, é o povo de Israel. E agora, a videira, que é a altura de oferecer o fruto do Senhor, é o próprio Senhor Jesus, que oferecer o fruto à altura de Deus, ou seja, digno de Deus, é o próprio Senhor Jesus. O que significa dizer que todos aqueles que tomam parte em Cristo, que se unem a Cristo, vão participar dessa videira como os ramos. Daqui parte toda a sequência do texto, das palavras que Jesus apresenta aos seus discípulos. Ele é a verdadeira videira, aquela que pode oferecer o fruto agradável e digno a Deus. Depois, o Senhor, na continuidade do texto, vai falando a respeito do vínculo que existe entre o ramo e a videira. Sendo a verdadeira videira, os frutos serão sempre dignos. É dessa videira que os frutos serão oferecidos. Nós somos os ramos, que permanecendo unidos à videira, podem produzir frutos. Frutos gerados pela videira em seus ramos. O que significa dizer que
Todo fruto na vida de um discípulo do Senhor é gerado pelo próprio Senhor. Mas o que isso impacta na minha vida, Padre Fábio? Na manhã desse domingo, o fato de que tudo de bom, de bem e de justo que você realizou nessa vida, meu irmão, minha irmã, Deus estava contigo. Às vezes, as pessoas não se dão conta dessa verdade e acham que Deus está conosco e por nós somente quando realizamos coisas que são muito, digamos assim, embebidas de uma evidente espiritualidade. Por exemplo, eu fiz um retiro espiritual, me recolhi aqueles 3 dias em um itinerário de intensa oração e senti mesmo Deus agindo em mim, agindo através de mim, das palavras que eu ouvia, nas palavras que eu dizia enquanto participante do retiro, e ali eu posso ter certeza de que o Senhor estava comigo, porque aqueles frutos, seja da pregação, seja da comunhão com os meus irmãos durante o retiro, eram muito evidentes de que vinham da parte de Deus. Sim, é verdade, perfeito, de fato. Mas na nossa cotidianidade, quando vivemos a caridade, quando realizamos a caridade, quando agimos com bondade, quando o nosso coração se move através da compaixão a gestos de misericórdia, o Senhor está conosco. Ainda que você não tenha sentido vamos dizer assim, uma intensidade espiritual. Em que sentido intensidade espiritual? Que você não está ali recolhido num momento de oração onde você está investindo tempo, separação de uma fração do seu dia, né, para aquilo, onde você fez uma preparação prévia para aquela realidade, num recolhimento anterior. Você está vivendo na sua cotidianidade, ou seja, dentro daquilo que é o seu dia a dia. Você acorda pela manhã, você agradece ao teu Senhor, você se recolhe em sua oração e você vai para o seu ambiente de trabalho, vai enfrentar o trem, vai enfrentar o ônibus, vai enfrentar o trânsito, vai entrar na vida do dia a dia. Mas você foi enriquecido com a palavra de Deus, você se recolheu no seu tempo de oração, você fez a oração do Santo Rosário, você se aproximou na intimidade da meditação da paixão, morte e ressurreição, da vida do Senhor, você uniu o propósito do teu dia ao Imaculado Coração de Maria e colocou as suas intenções diante do Coração Imaculado da Nossa Santíssima Mãe, pediu a intercessão de São José e de São Miguel e está no seu ritmo de vida, né? Olha que interessante. Tudo aquilo que, por exemplo, num retiro espiritual você vive com maior intensidade, vamos dizer assim, você também está vivendo no seu cotidiano na continuidade da celebração da Eucaristia. Cada domingo recebemos a Santa Eucaristia e pelo exercício da meditação da Palavra de Deus, pelo exercício da oração pessoal, pelo exercício da oração em família, pelo exercício da santa devoção à Eucaristia, à Virgem Santíssima, nós vamos nutrindo a vida de Cristo, a vida em Cristo que renovamos na celebração eucarística e que renovamos na celebração dos sacramentos. Desse modo, nos mantemos unidos à videira. E nessa continuidade, o Senhor vai nos nutrindo, de maneira que todo fruto que seja produzido ao longo do nosso dia, ele está sendo gerado por Cristo. Não apenas aqueles que nós temos uma grande evidência de que estão sendo gerados por Ele, quando, eu falava no início, nos separamos no final de semana para fazer um retiro. Aqueles dali têm uma evidência maior porque nós estamos colocando uma intensidade maior sobre todos os elementos da nossa vida espiritual cotidiana que estão sendo ali muito reabastecidos. Mas esse reabastecimento diário que fazemos vai mantendo
vivo o vínculo que se dá por conta de uma promessa. Eu estarei convosco até o fim. Onde estará o meu discípulo, eu estarei. Todo aquele que guardar a minha palavra, eu vou fazer nele morada. Onde está o discípulo, também estará o seu mestre. É na obediência que nos unimos a Cristo. E o grande vínculo de amor que acontece entre o ramo e a videira é a obediência. Essa é uma chave bíblica que acompanha a inteira Sagrada Escritura. O homem foi criado aberto para Deus, para a relação com Ele, e a compreensão da sua existência se dá na comunhão com o Senhor. Por isso, o homem é chamado, na sua existência, a viver a obediência e não a buscar uma autonomia onde a própria vontade prevaleça soberana sobre toda e qualquer coisa. Nós somos chamados a ouvir a palavra do Senhor, a acolhê-la no coração e a viver em obediência a Ele. O nosso Deus, o nosso Senhor, assim viveu, a videira assim viveu, Jesus. Tudo fez em total obediência e submissão ao Pai. Então, o nosso maior ato de liberdade está em obedecer a Deus. Numa autonomia que renuncia à própria vontade para acolher a vontade de Deus como única e soberana e como a própria vontade do seu coração. Nisso estaremos unidos. A vida espiritual, a cotidianeidade da oração, como temos falado, nos ajuda nesse itinerário, conhecendo sempre mais a nós e a Cristo, e a beleza da vida em Cristo, nós vamos nos entregando a Ele, de maneira que a oração, Senhor, seja feita a vossa vontade, se torne a oração mais intensa do íntimo de nossa alma. A videira gera os frutos em seus ramos que estão unidos a ela. Tanto que, no final do texto, Jesus evidencia sempre a união, permanecer em vós, permanecer em mim e eu permanecer em vós. Sempre existe essa dinâmica da presença nossa nele e da presença dele em nós. Por isso, todo gesto, por menor que seja, nós estamos vendo ali o fruto dessa videira. Agora, voltando ao que eu falei no início, pode ser que num dia ou no outro você se sinta um pouco mais disperso na sua vida de oração, você se sinta um pouco mais agitado e confuso interiormente, a ponto de não conseguir ver com muita evidência uma conexão daqueles exercícios espirituais do seu dia com as ações de caridade, de bondade e de justiça, com a defesa da verdade e a escolha pela verdade que você fez ao longo daquele dia, porque talvez aquele dia tenha sido um dia mais difícil em que a sua ou a minha vulnerabilidade se fez mais intensa e estávamos mais dispersos e menos cuidadosos com aquilo que o Senhor nos confiou, com o seu corpo e sangue que nos foi entregue no domingo, e não cultivamos esse amor da aliança, dessa intimidade com o nosso amado Senhor, fomos mais dispersos e mais relapsos. Porém, ainda que você não veja a evidência disso, nenhum gesto de bondade, nenhum gesto de justiça, nenhum gesto de caridade aconteceu sem que fosse por obra do Senhor. Talvez aquele dia tenha mostrado mais para ti a sua fragilidade como homem, mas diante de cada uma dessas evidências, diante de cada uma dessas obras que o Senhor realizou, que nós possamos dizer: meu Senhor, tem de misericórdia de mim, eu te amo.
Perdoa-me porque me dispersei da atenção do seu olhar, mas o Senhor não se esqueceu de mim. Obrigado, Senhor, porque quando não fui vigilante, o Senhor, que é o guarda de Israel, que não dorme nem cochila, cuidou de mim e não permitiu que eu ficasse sozinho, pois onde eu não fui por ti, Senhor, zelo e atenção, meus irmãos assim se ofereceram por mim. E por meio do amor deles, o Senhor me sustentou no seu infinito amor. E agora eu vejo no final do meu dia todas essas coisas boas que aconteceram, todos esses gestos de bondade, de justiça, de verdade que aconteceram, e posso dizer: o meu Senhor está comigo. Até mesmo quando o meu coração se dispersa, o meu Senhor escolhe cuidar de mim. E dali nasce esse pedido no exame de consciência: Senhor, tende piedade de mim. E a renovação: eu te amo, Senhor, e em ti tudo espero. Renova o meu coração com o teu Espírito. Perdoa, Senhor, as minhas faltas e os meus pecados. Eu te amo e não te quero mais ofender. Vê, meus irmãos, como o Senhor é bom e misericordioso por nós, como eterno é seu amor. Como falávamos esses dias, às vezes nós colocamos uma balança estranha e colocamos uma balança estranha, né? E dizemos tudo que não deu certo no dia e tudo que deu certo no dia, e depois ficamos com essa impressão equívoca, porque medimos mal, né? Uma balança mal aferida, e a gente acaba dizendo: teve mais coisa ruim do que boa no meu dia. Como assim? Não é possível. A gente não está sabendo aferir. Se a gente coloca tudo aquilo que foi a intervenção de Deus em nosso favor durante aquele dia, o quanto Ele nos livrou, o quanto Ele nos ajudou a passar através daqueles problemas, que a suportação, a paciência, tudo isso é intervenção de Deus por nós. E se a gente coloca agora justamente na balança cada qual no seu prato, a gente vai ver que o prato da bondade, ou do bem, ou da ação de Deus por nós, ou seja, da presença de Deus, é muito mais pesado, infinitamente mais pesado. E hoje o Evangelho vem nos trazer o chamado para estarmos unidos ao Senhor. Também, na primeira parte do Evangelho, São João observa que não apenas vem cortado o galho que não produz, mas também aquele que produz. O Senhor permite as podas, porque através delas cada galho ganha vida, e é necessário que o Senhor nos conduza por um caminho que nos leve a crescer como homens e mulheres. As podas de Deus vêm para nos libertar sempre mais do risco do amor próprio, para permanecermos obedientes e entregues ao Senhor. Permita que o Senhor te ensine a amá-lo sempre mais e a confiar sempre mais nele. Não tenha medo de dizer: o meu Senhor é o meu tudo e nele eu espero, porque essa é a verdade que nos traz a paz. E que hoje possamos renovar a nossa aliança de amor com o Senhor, pois Ele quer produzir muitos frutos através dos seus ramos, através de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão de São Luís Grignon de Montfort, ramo bendito do Senhor que tanto frutificou porque se entregou a Ele, nos ensina a entregar a nossa vida a Ele, confiando-nos sempre à Imaculada Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.